E os traficantes evangélicos, cara? Putz, isso aí é uma fita, né? Isso é uma pira, meu irmão. Isso é uma parada exclusiva do Rio de Janeiro? Cara, a gente só tem que tomar um pouco de cuidado, assim, pra falar de... Esse termo, ele ainda tá meio confuso, assim, tá? Ele tá meio confuso. A teóloga Viviane tá trabalhando com isso, o Bruno Paes Manso. Tem gente que tá usando o termo narcopentecostalismo e tal. Nossa! O narcopentecostalismo é muito louco. Narcopentecostalismo. É até irmão. difícil de fazer isso daí. Sinistro. Eu vou precisar de um tabaco, Vitão, depois dessa, tá bom? Então vai lá. Aí, cara, o que acontece, Igão? É assim, ó, o Igor. A princípio, o que acontecia nos anos... Ó, o crime sempre foi religioso, tá, mano? Tá. Porque o crime Tá. é uma atividade de alto risco. É igual policial. Ué, não tem história, tem o Zé Pequeno lá, né? Sim. Que vira Zé Pequeno e tal. Só que como muitos dessas comunidades, eles eram filhos, netos de mulheres negras, descendentes de escravizados, eles eram muito ligados à religião de matriz africana. E depois o neopentecostalismo ele começa a surgir e a avançar dentro das comunidades, como enfim, uma rede protetora das pessoas, o que o Estado, de determinada forma, não conseguiu fazer, as igrejas faziam. Todo mundo sabe o trabalho que as igrejas fazem na comunidade. Tira a cara do crime, ajuda em mutirão, pá, e foi ocupando esses espaços. Mas antigamente, a religião, principalmente o neopentecostalismo, ele servia como uma conversão. Você passava por uns processos de metanoia, você estava no crime, se convertia e saía do crime. Era muito claro, assim, né? Essa metamorfose. Hoje, já começou a gente já começou a perceber, os estudiosos, que o cara se converte e ele não sai do crime. Ele continua no crime e ele começa a aderir, a adotar princípios da Bíblia, segundo a leitura deles, que justifiquem o que eles fazem. Que é a história que acontece hoje no Complexo de Israel, né? Doideira, né, cara? Que aí os caras começam a expulsar praticantes de outras religiões, começam a destruir templos de outras religiões, né? Os caras frequentam templos de né, cristãos e tudo mais. Então é assim, é interessante porque é muito contraditório. Muito contraditório. E assim, isso está se tornando cada vez mais frequente, não tá? Esse fenômeno. Começou com o Fernandinho Guarabu, que era um cara do TCP, né? Que comandava o comércio ilegal de substâncias no Dendê, na Ilha do Governador lá, né? Morro do Dendê. Morro do Dendê onde invade. Nós com os alemão vamos se divertir. O Guarabu foi o cara que ficou mais tempo à frente de uma comunidade como chefe do negócio. No Gato Net ele proibiu o filme adulto, tal. Começou a expulsar terreiros do local. E ele conseguiu ficar 15 anos como frente, como sei lá, dono do frente, comércio. os caras entendem. O cara é o de frente. E todo mundo começou a perceber que ele conseguia ficar isso porque ele tinha de mecanismo de controle também a questão religiosa. E aí os caras falavam Que assim... é uma puta ferramenta, né? Como que o Guarabu ficou tanto tempo? E aí essa gestão do Guarabu, ela é meio que repetida em partes com o Álvaro Malaquias agora, na Santa Rosa, o Peixão, que, cara, simplesmente eles adotaram uma estratégia de anexação de território. Parada de Lucas e Vigário Geral, que sempre foram inimigos históricos, fazem parte hoje do mesmo complexo que o cara organiza criminalmente aquilo lá. Então você tem lá o Complexo de Israel, Parada de Lucas, Vigário Geral, Cinco Bocas, Pica-Pau e Cidade Alta. Cidade Alta, isso. Não. Parada de Lucas, Vigário Geral, Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau. É organizado por ele. Dizem que tem mais de 300 fuzil lá dentro, cara. Tem gente estudando esse fenômeno, não tem? Tem, cara. Tem uma penca de gente estudando, só que não consegue acesso ao local, velho. Os Pois jornalistas não conseguem trocar entrar. uma Então. ideia com um cara desse deve ser uma loucura, mano. Porque o cara, eu queria entender como é que o cara fala pra ele mesmo que ele tá com Jesus enquanto ele tá matando os outros. O Bruno Paes Manso disse que ele foi até ordenado, que existe até uma fala lá no Rio, que ele foi ordenado até pastor, tá ligado? O Peixão. Cara, é muito doido isso daí. Os caras que estão estudando isso, a polícia que tá tentando investigar essa situação e tal, nunca viu uma situação dessa. Os caras são claros em dizer isso aí, tá ligado, mano? Que nunca vi, que isso daí é uma parada que é... Mas ela chama atenção mesmo, porque é uns caras assim meio...
Eles são muito religiosos. Eles são mais religiosos que os outros caras que se espera, na verdade, não é? Porque, porra, você chegar ao ponto de destruir templo dos outros caras, meu irmão, tu tá mesmo fundamentalista no bagulho. E não é só isso, né, cara? Se o cara, por exemplo, lá tá nos muros escritos Jesus é o dono do lugar e tal, no Complexo de Israel. Lógico, eu não sou da comunidade, tem várias outras nuances que alguém da comunidade poderia falar e tal. Mas, cara, quando você tem, por exemplo, uma tropa de criminosos que você corta a bebida do cara, você corta o entorpecente que o cara usa, e você consegue cativar os caras dentro de uma filosofia religiosa de cooperação, você tem uma tropa muito mais rígida, você tem uma tropa muito mais pesada. Não é à toa que você tem, por exemplo, o BOP, grito de guerra, você tem lá uma grande afinidade entre os caras, todo um peso de um ritual sendo caveira, entendeu? Então, assim... O caso, assim, eles pegaram o neo o quê? Pentecostalismo. Neopentecostalismo aí e eles é só uma desculpa, poderia ser encaixe outra filosofia aqui e teria o mesmo resultado, é isso que você tá dizendo? Talvez não. Mas o que eu tô falando é que os caras, não é que os caras pegaram, entendeu, Igor? É um processo que vai acontecendo e que a gente chega a esses fenômenos. Então o neopentecostalismo, ele tá nas periferias fazendo um baita de um trabalho há muitos anos. Né? A gente também não pode criminalizar nesse ponto. E chega uma hora que vira isso em algum lugar. Inclusive, peço perdão aqui, porque na verdade eu quis dizer do bandido evangélico. Aí foi desse cara que eu tô falando. Que é interessante, porque ele é um fundamentalista extremamente religioso, a ponto de destruir templos e tal. E já tem uma presença bastante grande, né? Mas assim, o que você destacou pra mim é que o segmento religioso cristão, né, o pentecostalismo, muitas dessas igrejas, elas adotam o que a gente chama de filosofia da prosperidade, que é você estar com Deus e você prosperar na sua vida, certo? Então, o cara ganhar um dinheiro alto, conseguir juntar 5 favelas, construir uma ponte para ligar uma favela na outra, entendeu? Então tem esse lance da prosperidade que o cara ele enxerga que ele prospera através dessas ações criminosas que ele faz, entendeu? Entendi. E, mas assim, os caras que estão estudando isso aí, cara, eles com certeza estudam também o impacto na vida das pessoas que estão ali e não estão envolvidas com o movimento, né? Você sabe me dizer ali o que os caras, que os caras sentem sobre isso daí? Vamos lá, o cara que é evangélico, ele sente... O que ele sente? Ele é que, esse cara, como é que esse cara é bandido, tá falando que é evangélico também, não sei o que. Alguém fala sobre isso daí? Cara, ao invés de você ter um bandido tomando pingue muito louco com um fuzil na mão, você tem um cara que fala a paz do Senhor quando o trabalhador passa de manhã para trabalhar. É diferente, não é? Não parece que tem um sentimento de pertencimento? O cara é da mesma igreja minha? O cara tem a mesma crença minha? Então os estudiosos, eles têm tentado prestar atenção nessa identidade que cria-se em comum quando os caras fazem parte da mesma igreja. São estudos, tá, Igor? Muita gente é negacionista de que existe ciência da segurança pública, a gente estuda, e obviamente que tem suas questões. Não é assim, foi desse jeito tal. Mas a gente está falando de estudos que ainda estão sendo feitos. Porque os fenômenos estão acontecendo também, né? Em tempo real. A todo tempo estão acontecendo, entendeu? Nem sempre foi assim.